Oi, Shapeada! Estou de volta com mais um vídeo pro canal. E hoje você vai aprender com 3 passos como diminuir a sua barriga rápido, como secar o seu abdômen. Mas antes, já deixa o seu like aqui no vídeo e também se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. Todas as terças eu estou postando novos vídeos e eu pretendo aumentar isso. Então, para que você não perca, já se inscreve e vamos pro vídeo. Então, vamos lá. A primeira coisa, o primeiro passo que você precisa fazer para secar a sua barriga é, número 1, beber mais água. É um grande mito as pessoas acharem que para você secar, na verdade, você tem que beber menos água. O que acontece é que quando você passa muito tempo sem beber água, vamos dizer que você passou um dia sem beber a quantidade de água que você deveria, você fica desidratada. Mas aí acontece uma coisa chamada efeito rebote, que é quando você passa um tempo sem beber água, depois o teu corpo ele desidrata e aí como um mecanismo de supercompensação, ele faz você ficar inchada. Então, quanto menos água você bebe, mais inchada você fica. Por isso que a primeira coisa que você precisa fazer para secar a sua barriga é aumentar a quantidade de água que você está bebendo. Para a gente começar, já separa um papel e a caneta aí para você anotar essas dicas e aí você vai começar anotando o seguinte: a quantidade ideal de água que você deve beber no dia é 35 ml vezes o seu peso atual. Então, para você saber quanto de água você deveria estar bebendo, você vai multiplicar o seu peso atual por 35. O valor que você atingir deve ser a quantidade total de água que você vai beber no dia. Se você está bebendo menos do que isso, pode ter certeza que você já está inchada. E essa é a primeira coisa que você deve fazer para diminuir o seu abdômen, a sua circunferência abdominal, a sua barriga, porque certamente você está inchada. Ana, eu não consigo beber essa quantidade toda de água por dia. Certo, Shapeada. Então agora eu vou te dar algumas sugestões para você conseguir beber mais água do que você está bebendo. E a gente vai começar fazendo um check nesse primeiro passo, tá certo? Então olha só, a primeira coisa que você deve fazer assim que você acordar é tomar 600 ml de água em jejum. Isso vai fazer você eliminar as toxinas. Quando você está dormindo, o teu corpo ele faz todo um processo de eliminação de toxinas. Então, assim que você acorda e bebe água, ele já ajuda nessa eliminação. Outra coisa também é que você vai acelerar o seu intestino. Pela manhã é o melhor horário que o seu corpo ele está programado para fazer o seu intestino funcionar. Então, quando você bebe essa água, e de preferência em temperatura ambiente, sem ser uma água gelada, em temperatura ambiente, isso faz o teu intestino ser ativado. Então, isso já vai facilitar também o teu trânsito intestinal, que é muito importante quando a gente quer secar a barriga. Então, você vai eliminar toxinas, fazer o teu intestino funcionar e também quando você bebe água em jejum, isso também ajuda na eliminação de líquidos extras no teu inchaço abdominal, seja porque você não está bebendo a água que você deveria, seja porque você está comendo muito sal, muito açúcar, não está comendo muito alimentos industrializados, não está com uma alimentação muito saudável. Então, se você já quer mudar isso, você já começa bebendo os 600 ml de água em jejum. E se por acaso você não conseguir fazer esse volume todo de água assim que você acorda, você pode fracionar. Eu sugiro você fazer imediatamente assim que você acordar 300 ml de água e depois, antes do seu café da manhã. Então isso significa que caso você acorde, depois você vai escovar o dente, tomar um banho, ir ao banheiro. Nesse intervalo, e aí depois você vai fazer o café da manhã, eu sugiro que você beba água imediatamente assim que você acordar. Então 300 ml assim que você acordar e depois desse intervalo de atividades que você fez, você bebe mais 300 ml de água antes do café da manhã. Isso também vai ajudar inclusive na tua saciedade, porque a gente tende a confundir fome com sede. Então, nessa confusão, às vezes a gente está desidratada e até acaba aumentando a nossa fome. Por isso que quando a gente também bebe essa quantidade de água em jejum, isso também nos revela o que é essa fome real e o que é vontade de comer. Você vai saber se você tomou o seu café da manhã e você tá com fome mesmo, ou se você já tá com aqueles desejos, já tá afim, já tá com vontades específicas e não uma fome genuína, que é o objetivo do café da manhã.
Depois que você fez isso, é muito importante que essa água, essa hidratação, ela seja feita fracionada ao longo do seu dia. Então não adianta você passar o dia inteiro sem beber água. E aí, por exemplo, você estava trabalhando, estava fazendo as suas atividades, e aí quando você chega de noite que você lembra que você deveria ter tomado água. Aí o que acontece? Você bebe bastante água no período da noite, fica indo bastante ao banheiro, isso atrapalha muito o seu sono. E eu não sei se você sabe, mas uma boa qualidade de sono é importantíssimo para quem quer emagrecer, para quem quer perder gordura, principalmente abdominal. Então não faz isso de você chegar no período da noite e fazer um grande volume de água tentando compensar essa falta que você teve durante o dia. Não faz isso. O que eu sugiro que você faça é que você, de preferência, a cada 1 hora ou a cada 1 hora e meia, você vai bebendo 12 goles de água. Ah, não, mas por que 12 goles de água? Porque você vai estar fazendo 400 ml de água a cada 1 hora, 1 hora e meia. Se você parar para pensar, no final do dia, isso vai totalizar 3 litros de água, em média. E aí, já colocando um valor legal de água, mesmo você calculando o quanto de água você deveria consumir, a gente já consegue bater mais facilmente essa meta e conseguindo fracionar essa água. É interessante também sempre fazer isso antes de você fazer a sua refeição, porque mais uma vez você vai ficar mais saciada e você vai saber o que é fome real e o que é vontade de comer, já que a gente confunde sede com fome. Então faz isso. A cada 1 hora e meia, você bebe 12 goles de água. Então, você vai ficar assim, ó. Você vai bebendo, tá? 1, 2, 3, até 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Até 12. Para com isso de chegar assim e fazer 1, 2, 3, beber água. Não. Conta até 12, porque aí você vai estar batendo 400 ml de certeza. E essa é uma ótima estratégia para a gente fracionar a água ao longo desse dia. Isso vai te deixar muito mais saciada, com muito menos fome. Isso vai ajudar também na tua digestão das refeições ao longo do dia. O teu intestino vai ser outro. Daí você só faz e me conta. E agora vamos ao segundo passo para você definir e secar a sua barriga rápido. A segunda coisa que você precisa fazer é bater a sua meta de proteína diária. E alguns sintomas para você saber se você está ou não consumindo a quantidade de proteína que você deveria no seu dia são: se você está se sentindo cansada, se você está se sentindo fadigada, se você está inclusive sentindo sede, mais sede, se você tem sentido também mais fome, se você tem se sentido mais flácida, se você está vendo que as suas celulites elas estão mais aparentes, se você também está se sentindo sem força, então cansada, fadigada, sem força, flácida, você vê que o seu músculo ele tá meio molenga assim, não tem aquela tonicidade. Todos esses são alguns sintomas que você não está batendo a quantidade de proteína que você deveria no seu dia. Isso é muito comum até por conta da nossa cultura brasileira, que é uma cultura que tem bastante carboidrato e não tem a quantidade de proteína que seria interessante, mas eu tô aqui para te ajudar nisso, para você secar a sua barriga, então presta muita atenção agora. Olha só, eu sugiro que você faça pelo menos 3 refeições por dia ricas em proteína. Então a gente pode fracionar aqui em, por exemplo, um café da manhã proteico, um almoço proteico e um jantar proteico. O que seria um café da manhã proteico? Então você vai trocar o que seria um café da manhã tradicional, por exemplo, um pão na chapa só com manteiga e café com açúcar. Você pode trocar por um pão com ovos. Ah, Ana, eu adoro queijo, pode usar? Pode sim, então você pode rechear o seu pão, pode usar o pão francês, não tem problema, tá? O ponto mais importante é sempre o que você recheia dentro do pão, então você pode usar o seu pão francês, você pode rechear com ovos, eu gosto de pelo menos 2 ovos, e aí você pode colocar um queijo e de preferência tira o açúcar do café, ou pelo menos tenta reduzir ele. Posso usar adoçante? Pode, mas também não exagera nas quantidades, tá? Nenhum tipo de açúcar ou adoçante é interessante em grandes quantidades. Então o seu café da manhã proteico, ele pode ser assim, ou então, Ana, eu não consigo ter muito tempo, como é que eu faço? Você pode fazer uma vitamina com whey. Whey protein, que é uma excelente proteína, que ela é mais conhecida por ser mais prática, então vai te ajudar no seu dia a dia. Você pode fazer uma vitamina de banana,
ou mamão usando a proteína que é do soro do leite, que é a whey protein. Se caso você tiver intolerância à proteína do leite, você pode trocar o tipo de proteína. Então, você pode usar proteínas vegetais, como por exemplo a da soja, ou do arroz, ou da ervilha. Você pode trocar o tipo da proteína. E se caso você tiver intolerância à lactose, basta você, ao invés de usar o whey concentrado, você vai trocar pelo whey isolado. E aí você já tem um café da manhã super proteico, tanto uma opção prática, como essa do whey que eu falei agora, quanto a do café da manhã mais composta, com ovos, que você pode ir mesclando. Dá pra você trocar também, caso você goste de crepioca, omelete, panqueca, você vai usando a base com ovos pra deixar esse café da manhã bem proteico. Caso você for fazer isso no almoço, o seu almoço ele precisa ser bem servido na proteína. Então, algumas sugestões de proteína de alto valor biológico, que tem uma boa digestibilidade, que fazem bem para você e vão te ajudar a realmente secar a sua barriga, alguns exemplos, tá? O frango, não necessariamente você precisa usar só o filé de peito, você também consegue ter ótimos benefícios com sobrecoxa, a coxa. Agora você precisa usar uma grande quantidade. E esse é um dos erros que as pessoas cometem, elas colocam pedacinhos pequenos e muito arroz, muito feijão, que não são problemas, mas o problema tá no excesso deles. E aí você coloca muito carboidrato, pouca proteína. Você vai inverter isso a partir de agora. Você vai comer menos excesso de feijão e de arroz, de macarrão, de batata, e você vai aumentar a tua porção proteica, que pode ser o frango, a coxa, a sobrecoxa. Você pode usar peixes também, que tem uma ótima digestibilidade, como por exemplo, tilápia, atum, sardinha, merluza, salmão. Pode usar também frutos do mar, não tem problema, como por exemplo camarão. Você pode usar carne vermelha, dá preferência sempre às mais magras, como por exemplo patinho, alcatra. Pode usar um filé mignon também, não tem problema. Sempre que você for usar uma carne vermelha, só retire o excesso de gordura quando você vê ali no prato. E você pode também usar proteínas vegetais, caso você seja vegetariana, vegana. Você pode usar tofu, você pode usar o extrato de soja, você pode fazer um hambúrguer vegano, você também pode fazer isso. O mais importante é realmente você aumentar essa porção de proteína no teu almoço. E eu sugiro que você use pelo menos 90 gramas do alimento no teu prato. Então, se for um frango, coloca pelo menos 90 gramas. Se for uma carne vermelha, pelo menos 90 gramas. Merluza, qualquer tipo, pelo menos 90 gramas. Porque a gente vai estar conseguindo garantir um café da manhã, um almoço. E agora, Ana, eu não tenho tempo para fazer um jantar, o que é que eu posso fazer? Você pode usar opções que são mais rápidas, como por exemplo, omelete, crepioca. Dá pra fazer crepioca doce, dá pra fazer crepioca salgada. As pessoas que gostam muito de doce, quer comer uma coisinha mais gostosa à noite, pode fazer. Pode fazer um mingau de aveia também, que você usa o whey também pra deixar esse jantar lanche mais rápido. Caso você goste da base de comida mais de verdade, você também pode fazer um repeteco do seu almoço. E se caso você tiver menos fome, você pode reduzir as quantidades ali do que for talvez salada, do que for os legumes, do que for arroz, feijão, da batata, do carboidrato que você for usar. Você coloca menos, mas coloca bem servida a proteína. Você também pode mesclar as proteínas, tá? Você também pode fazer, por exemplo, eu posso fazer o frango e fazer o ovo junto? Pode. Posso usar ovos de codorna e colocar com um pão do prato, tipo uma carne vermelha, mais alguns ovos de codorna? Pode também. Então, caso você quiser mesclar aí com as proteínas, pode mesclar também, que a gente vai ter um jantar super proteico. E se caso você também quiser deixar ainda mais rápido, mais prático, você também pode fazer algumas opções, como por exemplo, um sanduíche de frango desfiado. Você pode fazer um sanduíche de atum. Pode usar o atum tipo enlatado, que não tem problema, basta você tirar o excesso ali daquele sódio que vem junto dele. Você pode fazer isso com atum, com sardinha, com frango desfiado, com ovos. Pode fazer um pão com ovo, repeteco do café da manhã. E você pode também, caso você queira, exemplo, fazer um pão com ovo. E aí você coloca junto para beber, como se fosse um Toddy, uma whey protein. A whey protein você vai beber e você vai comer ali junto com o seu pão com ovo. Você consegue também fazer um lanche rápido. Ou você pode repetir o seu almoço, que a gente vai ter várias opções de refeições proteicas. E aí a gente conseguiu garantir 3 refeições no nosso dia
com porções proteicas. Ah, Ana, mas eu sinto fome, eu posso fazer o que nos meus intervalos? Você pode, caso você consiga, usar algumas opções também proteicas. Isso vai garantir uma saciedade, ó, que você nunca viu antes. Eu quero que você faça todos esses pontos que eu estou trazendo para você e depois você vem aqui nos comentários e você me conte, tá? Calma que ainda tem a terceira sugestão. Mas aí, pra gente finalizar o segundo ponto, você faz essas 3 refeições proteicas e você pode fazer nos intervalos alguns lanches proteicos também, como por exemplo, você fazer iogurtes proteicos, você pode usar, pode mesclar também, caso você não tenha usado a whey, nem em nenhuma dessas refeições maiores, café da manhã, almoço e jantar, você pode colocar o whey nos intervalos, no lanche da manhã ou no lanche da tarde. Pode fazer com frutas, pode fazer um mingau de aveia, pode bater rápido, fazer uma vitamina, um smoothie. Dá pra você fazer um creminho de whey também, então você pode ir mesclando aí e garantindo 2 lanches super proteicos. Aproveita esses intervalos, esses lanches, para colocar frutas, porque a gente consegue fazer bastante fibras. E agora vamos ao terceiro passo para secar a sua barriga, que é: você precisa comer mais fibras, aproveitando o gancho que eu acabei de falar sobre as frutas. É muito importante para a gente conseguir secar a barriga, a gente não sentir fome, a gente estar saciada. E claro que para a gente se manter no planejamento alimentar, a gente precisa estar gostando daquilo, então precisa ser fácil, leve, você precisa ter prazer naquilo que você está fazendo. Então, se você sente que você seguindo o planejamento, você está com fome, você está passando muita vontade e você não está feliz, você está mal-humorado, você não vê a hora de acabar aquele planejamento, não vê a hora de bater a sua meta de peso que você quer e se livrar dele, tá errado, tá? Eu, inclusive, falo com experiência de já ter visto diversos casos, milhares de casos, na verdade, de mulheres que fazem um planejamento que elas não gostam. Às vezes pegam uma dieta assim da internet, por exemplo, não gostam do planejamento, mas querem emagrecer rápido. Daí elas estão fazendo aquilo ali e logo depois elas desistem porque elas não conseguiram se manter naquilo. E aí elas ganham muito mais peso, depois o efeito sanfona, porque elas estavam fazendo algo que elas não gostavam e que elas não aprenderam o jeito certo de você realmente se alimentar, de você se manter num planejamento de sucesso. Eu considero que você teve sucesso na sua perda de gordura, na eliminação dos seus quilos na balança, quando você consegue manter aquele resultado que você obteve. E um dos caminhos para esse sucesso, para a gente atingir esse objetivo de emagrecimento definitivo, é quando você gosta daquilo que você está fazendo. E para você gostar daquilo que você está fazendo, obviamente você não deve ficar com fome nesse processo. Por isso que você, terceiro passo, precisa estar muito bem saciada, incluindo mais fibras. E quais são as fibras? Onde eu encontro essas fibras? As fibras, elas podem estar tanto nas frutas, quanto em salada, legumes e cereais. A gente consegue mesclar tudo isso no planejamento e deixar ele gostoso, prático, saboroso, e você vai ficar se sentindo muito mais feliz e o teu intestino também vai agradecer muito. Então, assim, o que é que eu sugiro que você faça? Pelo menos 200 gramas de salada folhosa. Salada folhosa seria alface, agrião, rúcula, os diversos tipos de alface. Você pode perceber que a alface tem colorações diferentes. Pode usar espinafre, tudo que for folhoso, a gente considera a salada folhosa. E os legumes, que são cenoura, brócolis, couve-flor, abobrinha, pepino. Tomate é uma fruta, mas a gente ainda consegue incluir nesse grupo falando da quantidade de caloria, de carboidrato, então tomate também. A gente tem uma série de legumes e saladas que por muito tempo foi mitificado que a gente não pode comer muita cenoura, ou que não pode comer, ou que tem que pesar tudo que é legume tem que pesar. E aí isso é um grande mito, porque na verdade a quantidade de vitaminas, minerais, de nutrientes, de antioxidantes, sendo baixo em calorias e baixo em carboidratos, vai fazer que esses alimentos eles só te ajudem. Então eu coloco uma quantidade mínima para você fazer. Eu sugiro que você faça a quantidade mínima, mas que para mais você pode fazer à vontade. Porque pensa aí comigo. Você conhece alguém que engordou, que comeu muita cenoura? Você conhece alguém? Não, o que aconteceu e tal?
você aumentou o peso, às vezes a própria pessoa já comenta, né? Eu aumentei o peso porque comi muita cenoura. Isso não acontece, né? Então, assim, fica tranquila que se você gosta de legumes, coma à vontade, porque isso só vai te ajudar a secar a barriga, a definir teu abdômen, tá? Então, assim, usa e abusa. Uma sugestão que eu dou é, se caso você não gostar de salada, não gostar de legumes, para você conseguir ter uma maior adesão, você colocar alimentos que você gosta nela. Mesmo que isso aumente um pouco as calorias, se isso te fizer comer mais salada e legumes, vai valer a pena, tá? Claro que você não vai exagerar. Então, por exemplo, você se pergunta assim, do que é que eu gosto? Ah, eu gosto bastante de frutas. Então coloca na salada. Você vai colocar, por exemplo, a salada. Você pode cortar o alface, cortar as folhas. E aí você coloca um mix desses legumes cortadinhos também. E aí você acrescenta coisas que você gosta nessa salada. Como, por exemplo, eu adoro uva. Aí você compra uva sem semente e coloca na salada. Adoro morango. Corta o morango e coloca na salada. Adoro manga. Manga fica uma delícia. Você coloca geladinha ela na salada, fica sensacional. E aí você vai colocando frutas que você gosta. Kiwi também fica muito bom. Abacaxi também fica sensacional na salada. Você faz um mix dessas frutas, corta em pedacinhos e coloca nessa salada. Outra coisa, Ana, eu adoro castanha, adoro amendoim, adoro nuts no geral. Então você corta, claro, não coloca muito, porque senão eles aumentam muito a caloria. Então, assim, você corta em vários pedacinhos e coloca por cima, assim, como se fosse um crisp nessa salada. Vai ficar uma delícia e vai aumentar essa tua adesão. Você vai conseguir seguir tranquilamente. Vai chegar um momento até que você vai estar desejando ali pra você fazer aquela salada que você gosta. Porque você gosta, você aprendeu a fazer de uma forma que você gosta. E não, muitas vezes, um erro que as pessoas fazem, que é, por exemplo, colocar somente o alface, 2 rodadas de tomate e um pouquinho de cenoura. E olhe lá, às vezes uma cebola. Assim, essa salada ela fica baixíssima em fibras, ela fica uma salada pobre, ela não tem a quantidade de vitaminas e minerais que você precisa para se sentir mais disposta, para fazer suas atividades, para produzir hormônios que são importantes. Então, a salada ela realmente precisa estar muito bem servida. Ela precisa estar muito bem servida. Então, para isso, você coloca aquilo que você gosta. Outra coisa também que você pode fazer é adicionar... Ana, eu posso adicionar queijos? Pode, claro que você não vai exagerar. Mas coloca queijo. Sugestão, rala o queijo, porque ele rende. Posso usar o queijo mussarela? Pode. Então imagina aí como já tá ficando a nossa salada. Salada folhosa, legumes. Aí você pegou, ralou vários tipos de queijo diferentes. Tipo, um queijo coalho, um queijo Minas e um queijo mussarela, ou só um mesmo, colocou nessa salada, ainda triturou um pouquinho de castanha, colocou por cima, colocou um mix de frutas que você colocou na geladeira, tipo abacaxi, manga, uva, você colocou lá tudo bem servido. Olha aí que salada maravilhosa. Vocês que se quiser podem fazer para o seu almoço, para o seu jantar, combina com a super proteína e aí você vai ficar super saciada. Eu tenho certeza que se você seguir esses 3 passos, você vai ter um excelente resultado. E agora eu te desafio a seguir tudo que eu falei aqui, todo esse passo a passo. E aí eu quero que você comece e faça por pelo menos 10 dias e que depois você venha aqui nos comentários comentar o que você achou e qual foi o resultado. Você pode até anotar o seu peso inicial. Já começa anotando aqui o seu peso inicial e a data. Comenta aqui seu peso inicial e a data que você está vendo esse vídeo. E aí, daqui a 10 dias, pelo menos, eu quero que você volte nesse vídeo e comente aqui o seu peso e a data que você está fazendo de novo essa reavaliação. Então é isso, shapeada. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Novamente, se você gostou, deixa o like. Se você também não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. Um grande beijo e até a próxima.